Número 1. Usando os símbolos de está contido e não está contido, relacione os conjuntos a seguir. Letra A. Naturais e naturais sem o elemento zero, não nulos, né? Então, que relação nós podemos ter com esses dois aqui? Os naturais. Os naturais sem o elemento zero. Os naturais, ele está contido dentro dentro do conjunto dos números naturais sem o elemento zero? Ele não está contido. Só seria contido se fosse o contrário. Certo? Se fosse o contrário, a relação dos naturais sem o elemento zero, ele estaria contido no conjunto dos números naturais. Tá legal? Então, nessa relação dos naturais primeiro, ele não está contido. Os racionais e os reais. Os racionais está contido nos reais, tá? Os racionais está contido nos reais. Só lembrar do nosso diagrama de Venn lá que nós viemos. Naturais, inteiros, racionais, os irracionais no satélite, por último aqui os reais, tá? Nesse caso aqui. Número 2. Com os conjuntos numéricos dados, efetue operações de união e interseção. Tá? O conjunto dos números inteiros, união com o conjunto dos números racionais, o que vai dar? Se eu tenho os números inteiros, união com o conjunto dos números racionais, nós teremos o racionais, certo? Então, teremos numa união de conjuntos, a gente vai ficar sempre com o maior, né? Por quê? O maior que eu falo? Que os racionais englobam os naturais, os inteiros, né? E os próprios racionais. Que os racionais são o quê? As frações, as dízimas periódicas, as decimais exatas. E lembrando que o número inteiro também é um número em forma de fração. Se você pegar o número 3, dividir por 1, dá 3. Né? Então, 3 sobre 1, 3. Se eu pegar o 6 dividir por 2, é uma forma de fração, também dá 3. E assim sucessivamente. Então, os números inteiros também são representados em forma de frações. Tá legal? Então, é o conjunto dos números racionais. E a interseção entre eles? A interseção do número inteiro, do conjunto dos números inteiros com o conjunto dos números racionais, a interseção que tem em comum nos dois. O que é? Os números inteiros, tá? Já na interseção é o menor conjunto. Racionais e irracionais. A união dos racionais, ó, a união dos racionais, com os irracionais, que nós teremos? O conjunto dos números reais, certo? A união dos racionais com os irracionais, nós teremos o conjunto dos números reais. Agora, a interseção dos racionais com os irracionais, o que nós teremos de interseção? Vazio, tá? Teremos o conjunto vazio. Por quê? Lembra que o irracional ele é um satélite. Ele fica do lado de fora dos outros ali no diagrama de Venn. Então, ele não tem nenhum número comum entre eles. Tá legal? E o conjunto dos números reais é a união dos racionais com os irracionais. Tudo bem até aí? Número 3. Determine. Olha lá. Inteiros, números naturais, união com números inteiros. A mesma coisa, ó. É o próprio número inteiros. Natural, interseção com o racional. Se eu tenho esses dois aqui, ó, o que tem em comum nos dois são os números naturais.
certo? Agora a união com os inteiros. Nós teremos quem? Os inteiros. Tá? Nós teremos inteiros. Agora, racional, interseção com irracional. Vazio. Deixa eu arrumar aqui que for feio. Um, dois, três. Racional, interseção com irracional é o vazio. Interseção com o conjunto dos números naturais. Qual é? Também o conjunto vazio. Lembra que eu falei que o conjunto vazio ele está contido em todos os conjuntos? Em todos os conjuntos existe o conjunto vazio. Então, o vazio em interseção com qualquer conjunto, a interseção é o próprio vazio. Tá bom? Dois conjuntos são iguais quando têm os mesmos elementos. Verifique se os conjuntos A, x pertence aos naturais tal que x é maior ou igual a 2, x é menor que 4. B, x pertence aos reais tal que x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0 são iguais. Então, vamos ver o primeiro conjunto. Esse conjunto A, ele diz que o x é maior ou igual a 2. Está aqui, igual a 2. É um conjunto dos números naturais. 2, 3 e menor que 4. Está aqui o conjunto. Agora aqui, ó, nos reais, nós temos uma equação do segundo grau. X igual a zero. Dois números que multiplicado de mais 6 que somado de menos 5. Então, eu tenho aqui menos 3 e menos 2. Menos 3 que multiplica com menos 2 dá mais 6. Menos 3 somado com menos 2 dá menos 5. Então, nós temos de resposta 3 e 2. Então, conjunto B, ele é 2 e 3. Então, eles possuem os mesmos elementos? Sim, possuem os mesmos elementos. Então, o conjunto A é igual ao conjunto B. Tá legal? Determine por extenso os seguintes conjuntos. O que é por extenso? É o que nós acabamos de fazer aqui em cima. Tá? Conjunto A e o conjunto B. O conjunto A, x pertence aos reais, está o quê? 3 mais x ao quadrado é igual a 4. Então, 3 mais x ao quadrado é igual a 4. Então, o que nós temos? X ao quadrado vai ser igual a quem? Esse 3 vem para cá subtraindo 1. A raiz quadrada de 1 é mais ou menos 1. Tá? Mais ou menos 1. Aqui nós temos y pertence aos reais, está o quê? A raiz quadrada de y ao quadrado mais 1 igual a 3. Então, vamos ver aqui. Y ao quadrado mais 1, a raiz dele, igual a 3. Eleva esse lado aqui ao quadrado. Eleva isso aqui ao quadrado, que eu vou tirar o radical. Então, eu tenho y ao quadrado mais 1 igual a 9. Y ao quadrado vai ser igual a 8. Certo? Se 1 vem para cá, subtraindo. Então, nós temos que y vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 8. Que é 2 raiz de 2. Por que 2 raiz de 2? Lembrando, 8 é 2 ao cubo, que é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 2. Então, 2 ao quadrado sai. Fica somente esse 2 elevado a 1. 2 raiz de 2. 2 raiz de 2. Então, nós temos o conjunto A. Ele é
menos 1 e 1. O conjunto B, ele é menos 2 raiz de 2 e 2 raiz de 2. Tá legal? Então, aqui nós escrevemos por extensão os seguintes conjuntos. Então, aqui, ó, usando os símbolos de pertence ou não pertence, relacione. Tá? Então, os símbolos de pertence e não pertence só podem ser usados com elementos e conjuntos. Tá? Somente com isso. Então, vamos ver. O menos 7, ele pertence ao conjunto dos números naturais? Não. Porque ele é inteiro. Tá? Ele é inteiro. Raiz de 2, ele pertence ao conjunto dos números racionais? Não. Porque ele é irracional. O 4 pertence aos inteiros? Pertence. Raiz de 10 pertence aos irracionais? Pertence. Raiz de 9 sobre 4 é racional? Sim. É racional. Porque é 3 sobre 2, que é 1,5. É um decimal exato. Então, pertence. A dízima periódica aqui, ó, onde eu tenho de período 6, tá? De período 6. Ela pertence aos racionais ou aos irracionais? Pertence aos racionais. O menos 2 pertence aos inteiros? Pertence. Tá? Então, um exercício bem tranquilo, que é mesmo só para fixar os símbolos com seus referidos elementos e conjuntos, tá? Que isso aí cai bastante em prova e no nervosismo acaba confundindo com os elementos, com os símbolos de contém, não contém, está contido, não está contido. Tá legal? Calcule a raiz quadrada de 0,44444, né? Uma dízima periódica. Isso aqui é uma dízima periódica, onde o período é o 4. Então, como é que eu vou extrair uma raiz quadrada dessa dízima? Tenho que passar para a geratriz. A geratriz. Então, essa geratriz é bem tranquila. Porque quantos períodos nós temos? 4, 4, 4. Um único período. Se é um único período, nós relacionamos ele com o elemento, né, o número 9. Então, fazendo direto aqui, ó, a geratriz dela é 4 nonos. Então, para retirar a raiz, nós temos o quê? Mais ou menos 2 terços. Tá? Então, caiu uma raiz quadrada, ou com raiz cúbica, não sei, caiu uma raiz relacionado à dízima, tem que passar para a geratriz, tá? Tem que passar para a geratriz, tá legal? Então não esqueçam disso. Classifique em verdadeiro ou falso cada uma das sentenças a seguir. Todo número inteiro não negativo, tá? Não negativo, ao sinal aqui de mais, tá? Não negativo. É racional? Todo número inteiro não negativo é racional? Sim. Porque o que acontece? Ele não faz parte do conjunto dos números racionais, ele não é um subconjunto verdadeiro. O número 0 é inteiro, natural e racional? O número 0? O número 0 é em todos, tá? Lembra que ele faz a simetria na reta, tudinho? O número 0 está em todos, tanto que a gente pode fazer um subconjunto do conjunto retirando o elemento 0, tá? Todo racional é inteiro? Falso. Como é que, se o inteiro está contido, o conjunto dos números inteiros é um subconjunto do conjunto dos números racionais, então todo racional é inteiro? Não pode. Todo inteiro é um racional, tá? Então isso aqui é falso. Todo
racional exato é racional, o número decimal exato, ele é escrito da seguinte forma: x, que é 10 elevado a n, tá? Onde que eu tenho que x pertence ao conjunto dos números inteiros e n pertence ao conjunto dos números naturais, correto? Então, um decimal, né, exato. Isso aqui é um decimal exato. Decimal exato. Então, se o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros são subconjunto dos racionais, correto? Então, todo decimal exato, ele está onde? Ele pertence ao conjunto dos números racionais. Tá legal? Isso aqui é verdadeiro. Toda dízima periódica é racional? Verdadeiro. Isso aqui faz parte do conjunto dos números racionais. Tá legal? Então, guarda isso aqui, ó. É assim que é escrita de um número decimal exato. Tá legal? Então, nós temos aqui uma questão do Colégio Naval, né? Dos números 0,4333, uma dízima periódica, tá? Isso aí já está mostrando que é uma dízima periódica. Do número 0,10110110, raiz de 2 e 4. O quociente entre o comprimento e o diâmetro da circunferência são racionais? Fazem parte do conjunto dos números racionais? Então vamos analisar aqui. A dízima periódica, ela é racional, tá? Ela é racional. De cara, o que a gente já sabe, fazendo assim por eliminação, raiz de 2, a gente já sabe, já guardou que ela é irracional, tá? Então já temos um irracional aqui no meio. Agora vamos analisar essa outra aqui, tá? Que olhando assim de cara, a pessoa já fica confusa, já vai achar que é uma dízima, que está repetindo 0, 1. Mas olha só. Comecei com 1, com 0, aí veio 1. Então aqui eu tenho 101, correto? Agora aqui eu também tenho 101, não tenho? A partir da terceira aqui, ó, eu tenho 101? Não, eu tenho 110, que é diferente, ó. Até aqui estava sendo uma dízima, tá? Com o período com 3 números, 3 elementos. Aqui, ó, do terceiro bloco para cá, já não é mais uma dízima. Então, isso aqui, ó, é um número irracional. Tá? Irracional. Agora ele fala o quociente entre o comprimento e o diâmetro de uma circunferência. Tá. O comprimento de uma circunferência, ela é 2πr. O diâmetro de uma circunferência é 2 vezes o raio. Ele fala o que? O quociente. Então, o quociente entre o comprimento e o diâmetro é um número racional? Vamos ver. 2π sobre r, 2πr sobre 2r, ó. 2 com 2, r com r. Sobrou quem? π. E π é um número racional? Não. π é um número irracional. O π é um número irracional. Então, nós temos quantos números são aqui, ó? Quantos números são racionais? Que esse aqui é irracional. Nós só temos um. Apenas um deles. Letra C. Tá legal? Uma questão da SpaceX. Dados números A, raiz de 3 menos 1. B, raiz de 3 mais 1. E C, uma dízima periódica de 0,1333. Pode-se afirmar que A vezes B é um número irracional? A menos B vezes C é um número irracional? A mais B vezes C é um número racional?
B vezes C é um número racional? A vezes B vezes C é racional? Então, primeiro passo aqui, ó. Vamos ver o A vezes B? Só para a gente... Raiz de 3 menos 1 vezes raiz de 3 mais 1. Ó, fazendo a multiplicação, eu vou ter raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Raiz quadrada de 9, 3. Raiz de 3 vezes 1, mais raiz de 3. Menos 1 que multiplica raiz de 3, menos raiz de 3. Menos 1 que multiplica mais 1, menos 1. Então aqui, ó, esse aqui cancela com esse. 3 menos 1, 2. O 2 é um número o quê? Um número inteiro, um número natural, tá? O 2, ele está nesses dois conjuntos. Então, A vezes B é falso, né? Agora eu tenho A menos B que multiplica C. Então, se eu fizer a subtração aqui, A menos B, se eu for pegar raiz de 3 menos 1, menos raiz de 3 menos 1, né? Raiz de 3 menos 1, menos raiz de 3 menos 1. Então, como já cortou os raiz de 3, sobrou quem? Menos 2. Esse menos 2 vai multiplicar com o conjunto C. Quem é? Aquela dízima periódica ali, ó. 0,1333. Multiplicando por menos 2, vou ficar com menos 0,2666. Então, ó, continua sendo uma dízima periódica. Então, isso aqui é irracional? Não. É racional. Falso. Agora, A mais B vezes C. Somando eles aqui, eu vou ter A mais B vezes C, ó. Raiz de 3 menos 1 mais raiz de 3 mais 1. Eu tenho que raiz de 3 com raiz de 3, 2 raiz de 3. Menos 1 com mais 1, corta. Vezes o 6, vezes C. 0,1333. Eu tenho aqui um número irracional. E aqui eu tenho outro, aqui eu tenho um número racional, correto? O produto entre eles vai dar irracional. Dá irracional. Porque aqui, ó, se eu tenho 2 raiz de 3, que vai multiplicar 12 sobre 90. Certo? 12 sobre 90. Simplificando aqui, ó, é 1/15. Então, eu tenho 2 raiz de 3 que multiplica 1/15. Então, nós teremos aqui 2 raiz de 3 dividido por 15. Essa conta aqui vai dar um número irracional. Então, esse aqui é um número irracional. Tá? Então, isso aqui também é falso. B vezes C é um número racional? B vezes C é um número racional? Vamos ver. Eu tenho raiz de 3, que é o B, mais 1, que vai multiplicar quem? 1/15. Né? Porque eu já fiz aqui, aproveitei a conta da simplificação. Então, nós temos que isso aqui é raiz de 3 mais 1 sobre 15. Isso aqui é irracional, tá? Isso aqui é falso. E a letra E, A vezes B vezes C, é racional? A vezes B vezes C, eu já falei, nós vimos aqui em cima, ó, 2 vezes a dízima periódica lá, 1, 3, 3, 3.
E também nós já fizemos ela aqui, só que fizemos com sinal negativo. Então, é 0,2666. É racional. É uma dízima periódica. Então, a letra E é verdadeira. Tá legal? Então, gente, são exercícios simples, mas requer um pouquinho mais de atenção, devido que acaba confundindo as letras, os símbolos, tá legal? Então pratiquem mais. Qualquer dúvida, deixe nos comentários aí, tá? Pode mandar a questão pelo comentário, pode mandar pelo meu e-mail, que tá também aí. Então faça o contato para poder dirimir as dúvidas de vocês, tá legal? Um grande abraço, até o próximo encontro.